primeira pergunta, para contextualizar o nosso tema, né, Uhum. é pedir para você contar rapidamente o histórico, né, do forno elétrico a arco, que é usado em cirurgia e em metalurgia também, né, há mais de 100 anos. Sim, exatamente, José. A tecnologia de forno a arco ela é antiga, né? E ela melhorou muito durante esses anos, né? Mas é a única maneira de você obter aí a parte da siderurgia, que seria os lingotes de cobre, de ferro, enfim, toda essa parte aí de aço, né? E uma das coisas importantes, principalmente aqui no Brasil, na década de 40, isso houve uma evolução muito grande com a CSN e assim por diante, né? Hoje no Brasil nós temos muitas siderúrgicas, né? Muitas mesmo, né? E grandes empresas, né? Que o Brasil hoje tem, como Gerdau, como Vale e outras grandes, né? E uma coisa que o mercado não tinha no Brasil, não tinha no mundo, era um disjuntor que fizesse essa manobra do forno a arco, né? Por quê? Porque não tinha tecnologia. Então, o mercado trabalhava, ou trabalha ainda, com o que nós temos hoje em dia, né? Que você, para manobrar um disjuntor, ou você manobrar um transformador, ou manobrar um forno a água, você precisa de um disjuntor. E esse disjuntor, hoje, pela norma, eles são standards, né? E o disjuntor, ele dura aí sua vida, seu ciclo, que é de 30 mil operações, mas num período longo, um período de 20 a 25 anos, né? Nenhum disjuntor hoje, né? Ele foi preparado para grandes manobras, né? 50 manobras por dia, 60, às vezes até mais. E com isso, a siderúrgica só sofrem muitos, porque como trabalhar, né? Como manter uma produção 24 horas por dia, como sendo que a siderúrgica trabalha exatamente com o forno a arco, né? E outros fornos, panela, mas em referência à elétrica, né? E que consome muita energia, inclusive, né? Então, como fazer com isso, né? Hoje, o mercado trabalha com reposição de disjuntores, né? E com isso, você tem lá uma característica de disjuntor comum manobrando uma carga de extrema importância, um circuito extremamente complicado, com harmônicas, TRV, enfim. E o disjuntor acaba não suportando isso. E você não tem hoje uma linha, esse disjuntor vai durar 10 mil operações ou 5. Você sempre fica na expectativa de que ele dure. Mas já teve vários casos de que o disjuntor, aí com 5 mil operações, teve problemas. E aí você para uma produção, você corre risco de pessoas trocando, mexendo, né? E nesse sentido que a ABB, pensando nisso, fez os seus estudos e desenvolveu hoje, né? Nós temos para que as pessoas possam ter maior segurança e maior tecnologia, um disjuntor que faça essa função, né? A função de operação de forno a arco, porque e com isso nós entramos nesse mercado, né, com muita segurança, com muita tecnologia, com 100% de confiabilidade, né, que isso é muito importante no mundo de hoje, e você não ter mais a preocupação de ficar sempre na espreita de que o que vai acontecer com a próxima manobra, né? Então, isso foi muito bom para o mercado, bom para a BB, que hoje defende muita tecnologia, sua área de P&D tem aí grandes investimentos para essa área, então a BB, hoje no mundo, né, e aqui no Brasil, detém uma tecnologia principalmente para produtos para sistemas de grande porte em que requer muita tecnologia e muita segurança, tá? Ô José Carlos, Hum, ah, deixa eu te fazer uma pergunta para uma pergunta sobre o que acontece com, digamos, com o disjuntor standard depois de 10 mil manobras. Ele sofre o efeito daquela chamada poeira metálica, o, o típico atmosfera agressiva assim de aciaria, é isso? não só isso, né? Mas também o mecanismo, ele é um processo mecânico, né? Então, os desgastes das peças, elas são assim, é muito agressivo você abrir e fechar um disjuntor 50 vezes por dia, né?
Então, o processo mecânico de abertura e fechamento, ó, né, para abrir os polos, né, eles se desgastam muito. Então, tem disjuntor que com 5.000 operações você tem que trocar todo o mecanismo, fazer manutenção. E para você fazer isso, você tira esse disjuntor, coloca outro no lugar e assim você vai repondo, né? É comum você ter numa siderúrgica um disjuntor para fazer a operação e 3 ou 4 disjuntores stand-by. Porque numa emergência ou na troca de 5 ou 10 mil, você tem que tirar esse disjuntor, colocar um outro novo, mandar aquele para reparo, que na realidade o reparo é praticamente 90% do disjuntor. Então, todo esse processo, né, de você mexer, você fica exposto às pessoas, a manutenção fica exposto a isso, e isso tem provocado assim, muito questionamento hoje, né? Porque a segurança hoje é muito importante. O ser humano é a alma de tudo, né? Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é na segurança. E isso aí está trazendo grandes transtornos para a siderúrgica, principalmente no mundo de hoje, né? Então, um disjuntor que você tem aí não tem essa intervenção, ele será muito bem-vindo no mercado, né? Ah, o José Carlos, Hum. a ABB e a Vilares então desenvolveram essa solução, né? E gostaria que você explicasse como é que funciona, como é que opera, né, esse disjuntor extraível a vácuo. Então, a BB desenvolveu isso no mundo, né? Isso faz 1 ano e meio, praticamente. Nós já temos isso instalado como disjuntor fixo, mas aqui no Brasil é o primeiro disjuntor e no mundo, né? O primeiro disjuntor dentro de um painel certificado, né? Conforme a norma 6271200, inclusive com ensaios de água, temperatura, IP, grau de proteção, etc. Então, com isso, a Vilares é uma das grandes empresas hoje no Brasil, uma multinacional, que preserva muito segurança, né? E ela tem esses fornos lá hoje operando dessa maneira, de tira um disjuntor, põe outro e há uma preocupação muito grande cada vez que vai fazer essas manutenções, né? Sem saber que você não sabe quando vai fazer, né? Então, a Pilares, pensando em segurança e qualidade, né, que investe bastante em tecnologia, foi assim uma grande opção para ela, a ABB ter esse produto, né? Então, nós aqui no Brasil estamos promovendo esse produto nas siderúrgicas, né? E a Vilares abraçou essa ideia de, opa, se você tem esse produto, vamos fazer aí uma reposição dos nossos antigos e usar o que tem de melhor, que hoje nós queremos segurança, queremos confiabilidade. E é isso que a BB ofereceu para eles, né? Foi um trabalho, inclusive, de uns 2 anos para a gente ver as necessidades da Vilares, todo o seu sistema, né? E medindo aí suas características como harmônicas, etc. E com isso a Vilares apoiou a ideia. Não, realmente esse é o produto que nós estávamos esperando do mercado. E aí foi feita essa negociação, né? Vamos ver, essa aplicação hoje na Vilares está funcionando, né? O pessoal da engenharia está contente porque tirou muito do peso deles de segurança e a parte de que não tinha uma confiabilidade 100% do que o sistema poderia parar a qualquer momento, né? E hoje Então, não, eles têm essa segurança. E com então, o mas, apoio da BB. então José Carlos, eu tenho uma curiosidade assim própria, né, sobre mecanismos, né? Uhum. Eu imagino pelo nome, esse disjuntor trabalha num ambiente lacrado a vácuo, significa isso? Não, é assim, o disjuntor, ele está dentro de um painel, né, que nós chamamos de painel de média tensão. No caso do BB, é o painel Unigir, né? E essa é a filosofia. O disjuntor que tem que fazer essa manobra, ele fica dentro desse painel e o meio de extinção do arco elétrico do disjuntor é vácuo, né? Então, é esse, e ele tem um mecanismo que faz abrir e fechar, porque o forno a arca você abre o disjuntor, você tira a potência. Enquanto isso, você limpa o forno panela ou o forno a arca. Você, de novo, coloca a sucata nesse forno, você faz de novo a operação. Então, isso é uma operação assim que por ano você tem aí em torno de 3.000 horas, mais ou menos, de operação, né? Então, assim, o disjuntor, toda vez que você tinha que fazer essa operação, o pessoal tem um certo receio de que o disjuntor não aguente a operação, porque você não sabe o que você tem aí de componentes contínuos, TRV ou próprio harmônico.
E o disjuntor, ele é standard, então ele não está para isso. Já o caso do disjuntor VD4AF, qual é o grande segredo dele também, né? Além de muita tecnologia embarcada, os mecanismos, eles não são mecânicos, eles são através de servomotores. Então, para cada polo, eu tenho um motor que faz o fechamento do, do disjuntor. E esse mecanismo, ele trabalha com sincronização. Ele fecha os três polos exatamente quando a curva senoide passa pelo zero. É uma tecnologia usada hoje em subestações, com disjuntores de 500 kV. Então, é uma tecnologia que você não tem o desgaste mecânico, você não tem troca de peças no disjuntor. Ele dura 150 mil operações de abertura e fechamento, sem manutenção. O disjuntor praticamente dura aí para você 5, 8 anos. Então, é uma segurança isso muito grande, né? De você ter a siderúrgica trabalhando 24 horas. Mas o grande segredo do disjuntor, em termos técnicos, é a abertura e fechamento do disjuntor. Como é feito essa manobra, né? Sem desgaste nenhum, né? Porque você não tem peças mecânicas como tem no standard, que você a cada 5 mil, 10 mil, você tem que praticamente refazer o disjuntor. E o polo do disjuntor também você tem que trocar. Num disjuntor como esse, os desgastes são mínimos, porque você antecipa toda uma tecnologia, com essa tecnologia, os desgastes de abrir e fechar, né? Sem falar que o disjuntor ele é autossuficiente e inteligente, né? O que significa? Ele, ao mesmo tempo que faz o seu trabalho, ele tem um centro eletrônico que faz toda a supervisão do disjuntor. Se ele pode fechar, se ele vai fechar na hora certa, se tem desgaste, se não tem. Então, assim, ele faz uma supervisão geral dele mesmo e avisando se tiver algum problema ou tomando, inclusive, alternativa B para que você possa não ter problemas. O disjuntor começa, não vamos dizer a pensar, mas ele tem plano A e plano B. Só para encerrar nossa entrevista, para ter uma ideia da dimensão desse mercado, né? Por exemplo, a grosso modo, quantos fornos a Arco existe, por exemplo, no Brasil? Olha, todas as siderúrgicas têm um ou dois ou até três. Então aí nós estamos falando aí de 50, 60, até mais. Tá? E as metalurgias também usam, né? Exatamente. Todo mundo que faz trabalha, né? No caso da Villares, ela trabalha com aço nobre, ela faz aço inox, né? O 318. Então assim, ela trabalha com sucata nobre. E essa sucata, quando vai ao forno, é o único jeito de você reciclar e você ter um custo menor, né, da matéria-prima. Só que depende de um forno. E esse forno é a alma da fábrica, né? A siderúrgica não vive sem isso. Por isso a gente fala, trabalhar 24 horas por dia. E não pode parar, porque o custo é muito alto, né? Então, o disjuntor veio para ajudar essa filosofia de eu não parar mais. Muito obrigado, José Carlos. Que eu que agradeço. É uma verdadeira aula. Muito obrigado. Tá bom, então, eu que agradeço. Obrigado a vocês.
chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep